Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bienvenue tout le monde. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui à aula 1 do Intensivão de Francês. Eu estou muito feliz de estar ao vivo aqui com vocês. Pessoas que estão em busca de aprender francês e eu tenho certeza que vocês vão conseguir se vocês me acompanharem aqui. Bem, vamos chegando, vamos entrando. Então, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. E bienvenue ao Intensivão de Francês. Nesta semana de aulas de francês ao vivo, eu vou te mostrar o caminho mais rápido e mais fácil para você finalmente falar francês e ir rumo à fluência. O mesmo método, com todo o passo a passo e técnicas que eu já uso com os meus mais de 17 mil alunos. E vocês, meus alunos do curso completo do Francês com a Lígia. E aqui, qual será que vai ser o meu desafio como professora, hein? Eu, Lígia, professora, qual será que vai ser o meu desafio? Bem, o meu é provar para você que você vai conseguir falar francês usando o melhor método, o método FCL. E você aí que está me assistindo, qual será que vai ser o seu desafio? Bem, o seu é estar comigo todos os dias nessa semana, participando de todas as aulas, fazendo todos os exercícios e se comprometendo com o seu sonho de falar francês. E acredite, esses serão os seus maiores desafios. O resto pode deixar comigo. Aliás, já começamos com uma frase que eu sempre falo. Pisa onde eu piso, porque eu vou te ensinar a falar francês e você vai aprender, claro, se você estiver comprometido ou comprometida. Então, a gente já começa o nosso intensivão com essa frase de poder. Eu quero que vocês que estão aqui querendo aprender francês, eu quero que vocês se comprometam comigo durante essa semana. Então, escrevam aí nos comentários, eu me comprometo. Eu me comprometo. Quero ver vocês que estão ao vivo aqui comigo. O Ricardo, já estou com a bunda na cadeira. Essa é outra frase que eu falo, arrasou. Vanilce, já tá aqui. Olha lá, Sara já está pisando aonde eu piso. Então, bora lá. Quem aí se compromete? A Denise foi a primeira que escreveu. Sheila, bonsoir. E temos também uma enquete que o meu suporte colocou aí para vocês. Quem está comprometido em falar francês? Mas, Lígia, o que tem a ver isso? Tem tudo a ver, tá? Então, se vocês estão aqui querendo aprender, eu também me comprometo 100% em entregar o melhor conteúdo de francês para vocês essa semana. Eu prometo que se você seguir o passo a passo que eu vou compartilhar, você vai falar francês e de uma maneira muito mais rápida, fácil e eficiente. Então, a enquete aí nos comentários já está acontecendo e eu quero saber quem é que está se comprometendo e se você não está comprometido, provavelmente você não vai aprender, né? É assim. Tem duas opções. Quem fala que não quer aprender. Então, quem não quer aprender, o lugar não é aqui. Tem uma pessoa que falou que não quer aprender francês. Então, tá fazendo o quê aqui, meu Deus? Aqui é para quem quer aprender francês. E eu sei fazer isso. Bem, quem sou eu, né? Então, escrevam aí quem está comprometido e que vai ficar comigo durante essa jornada. Bem, quem sou eu? Je m'appelle Lígia Travensolo. Je suis professeure de français depuis 2002. Et en ce moment, j'ai plus de 17 000 élèves qui apprennent le français d'une façon pratique et très rapide. E por que eu falo de uma maneira muito mais prática, fácil e mais rápida? Porque o método FCL respeita a forma como o nosso cérebro aprende, de forma natural, um novo idioma. Porque sim, existe um jeito certo de aprender.
Existe uma lógica no método FCL que liga um ponto ao outro, ou seja, os assuntos se conectam e é o que a gente chama de fio condutor. Assim, os alunos sentem que estão aprendendo naturalmente. Sabe aquela sensação que temos quando entendemos algo novo? Sabe aquela sensação de uau, nossa, entendi? Pois é essa sensação aí que você vai ter durante o intensivão. Aliás, já na nossa aula de francês de hoje, nós vamos chegar no final dela com um desafio que eu vou lançar para vocês. E eu tenho certeza que vocês já vão viver essa sensação de eu consegui. A nossa jornada começa hoje. Essa aqui é a aula 1. E ela foi feita para você experimentar tudo isso de forma mais leve e ver como é gostoso realizar esse sonho. Inclusive, eu vou te mostrar o que te aguarda quando você começa a aplicar o método FCL. Dê uma olhada nisso. Ça va? Ça va bien, Paulo? Très bien, je suis très content de parler avec toi. Quando eu nasci, minha mãe teve problemas no parto e eu fiquei com uma sequela motora. Então, durante toda a minha vida acadêmica, eu precisei de adaptações no colégio para fazer as provas, para estudar. E há pouco tempo atrás, eu estava estudando para ser procurador da República ou juiz federal. Só que na segunda fase do concurso, eles não me concedem adaptações para fazer a prova. E é irônico porque eu estava estudando francês para viajar, para conhecer pessoas diferentes. E agora eu tenho que fazer uma petição para as Nações Unidas reclamando dessa falta de adaptação. Je suis avocat, j'ai travaillé avec droit de famille et droit humain à Brasília. E mon objectif est faire le cours master à Paris en droit social. Je commence à faire un cours régulier, mais ma activité professionnelle, j'ai voyagé beaucoup. Et les cours réguliers, c'est difficile pour acompanher la leção. Quando minha professora me sugeriu fazer o curso online, eu fiquei um pouco inseguro, porque eu fiz uma pós-graduação online e foi terrível. As aulas eram muito ruins. Eu acho assim que o mais difícil não é começar, é terminar. Mas no curso francês com a Lígia, há tantos recursos atraentes que o curso passa que a gente nem vê, nem percebe. Eu tive duas experiências, um curso horrível de pós-graduação online e um curso de francês maravilhoso. Mudei da água por vinho. Tudo é possível para quem quer alcançar algo, né? A gente quer alcançar, tem que correr atrás. Do céu só cai chuva, o resto é com a gente aqui. La motivation, c'est très important pour faire quelque chose. Vous voyez, il ne s'agit pas de votre âge, il ne s'agit pas d'être difficile, il s'agit d'être amusant. Il s'agit d'évoluer vers la maîtrise et de rendre le voyage magique. Parler une nouvelle langue n'est pas un cadeau, c'est une compétence que vous commencerez à développer à partir d'aujourd'hui.
Então é isso, gente. Não existe limite, não tem idade, não tem dificuldade. Aprender o idioma não é um dom, não. É algo que a gente adquire, a gente tem técnicas para isso. E o método FCL vai te mostrar que é sim possível aprender francês. Não importe a sua idade, não importe a sua condição, você vai aprender francês comigo. Pode confiar. Bem, hoje nós estamos aqui na aula 1 do Intensivão de Francês e você já vai desvendar os segredos da pronúncia francesa, vai aprender a se apresentar em francês e também as famosas boas maneiras à la française. Além disso, eu vou compartilhar na aula de hoje os 4 pilares para você finalmente aprender o idioma. E o nosso intensivão continua. Na aula de amanhã, terça-feira, às 8 da noite, é o verdadeiro Pisa Onde Eu Piso. Você vai descobrir o passo a passo para a fluência em francês. Na aula 3, quarta-feira, também às 8 da noite, você vai desvendar a mágica do método FCL. Na aula 4, quinta-feira, você vai ser desafiado. O desafio de conversar em francês sem medo. Se você é aquela pessoa que tem medo de falar francês, você precisa estar nessa aula. E claro, aula 5, a cereja do bolo, vai acontecer no domingo às 8 da noite e lá vai acontecer a recompensa final. Você poderá ser um dos participantes ao vivo comigo, se quiser, e nós também vamos fazer um sorteio Master Blaster para quem participar de todas as aulas do Intensivão e participar dos desafios que eu vou propor durante essa semana, tá? E na segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã, já coloque na agenda de vocês aí. Vocês poderão tomar a decisão de seguir em frente para realizar o sonho de falar francês. As matrículas estarão abertas a partir das 6 horas da manhã. Então já vai se organizando, hein? Porque o seu momento vai chegar. Bem, talvez você esteja aí se perguntando, né? Como isso tudo começou, Lígia? Da onde eu tirei esse método? Bem, se você ainda não me conhece, eu sou professora de francês há mais de 20 anos, desde que eu me formei em Letras Tradutor pela Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, em São José do Rio Preto. Bom, me formei e antes de eu criar o meu próprio método, eu dei aulas em várias escolas tradicionais. E olha, eu vi de tudo e eu sei hoje exatamente o que funciona e o que não funciona para os meus alunos. E é por isso que eu tenho todos esses mais de 17 mil... Nossa, me enrolei toda aqui. E é por isso que eu falo com segurança que todos os meus mais de 17 mil alunos estão realizando o sonho de falar francês. E você que está aqui comigo, você vai ter uma amostra extraordinária do método FCL durante o intensivão, tá? Mas para que tudo isso funcione, para que tudo isso faça sentido, você precisa se comprometer. Afinal, nada vai mudar se você não se comprometer. Bom, no final da aula de hoje, né, para as pessoas comprometidas de plantão, eu vou divulgar uma palavra secreta. E essa palavra vai abrir o desafio da nossa aula. Então, todas as aulas do nosso intensivão vai ter um desafio no final. E se você participar dos desafios, você também participa de sorteios. Então, nós aqui vamos presentear as pessoas comprometidas através de um sorteio. Então, os sorteios vão começar a partir de amanhã, na nossa aula de terça-feira. Quem aí está comprometido, hein? E se vocês participarem de todos os sorteios... Falando aí, mostrando um pouco. Mostrar um pouco, quer que eu já falo? Pode falar. Já que o pessoal aqui
É o seguinte, todos os dias da semana vai ter um desafio e um sorteio, tá? Então hoje eu vou falar uma palavra-chave, amanhã vai rolar o primeiro sorteio para quem fizer o desafio da aula de hoje. E se você fizer todos os desafios, no domingo, a nossa cereja do bolo... Deixa eu desligar isso aqui. No domingo, a nossa cereja do bolo é essa aqui. Vai ter o sorteio Master Blaster Power Top, tá? Eu vou sortear um kit lindão como esse. Um curso completo do Francês com a Lígia. O kit de 4 livros do curso. Mais um notebook Dell e mais um headphone, um fone de ouvidos da JBL, né? Então é um kit bem legal para o merecedor aqui. Então a gente presenteia as pessoas que se comprometem e ficam com a gente durante o intensivão todo, participando de todos os desafios. E aí eu pergunto, quem aí se compromete em falar francês, hein? Estamos juntos nessa jornada? Eberton falou, eu quero. Adeir também falou que quer ganhar a cereja do bolo. Aline também quer, Sheila também, Val Silva falou que vai assistir tudo. Quero ver se vocês estão. A Solange Cândido, eu. Aí, então... Todos vocês podem escrever aqui, eu me comprometo, eu quero, mas aí tem que participar. Só lembrar isso, que os desafios é igual o quiz, que lá no blog tá quiz. Sim, o desafio é o quiz. Eu vou explicar ainda no final da aula de hoje como que vai funcionar cada desafio, cada quiz. O pessoal tá querendo aqui, hein? Então fiquem comigo. Bem, a gente vai começar a nossa aula de francês, mas eu quero que vocês prestem atenção em tudo que eu vou falar para vocês hoje, porque tudo faz sentido, tudo faz parte do método. Aprender uma palavra ou outra, uma música, uma gramática, isso é muito fácil, você pode buscar isso na internet, onde você quiser. Mas você precisa entender um método, você precisa entender como funciona. E não é um método qualquer, é o método FCL, é um método que já transformou a vida de mais de 17 mil alunos. Então ele é comprovado e aprovado por todos esses alunos. Então eu vou falar de coisas muito importantes hoje e eu quero todos vocês comigo. A primeira coisa muito importante é: qual é o seu motivo para falar francês? E a gente já começa aprendendo isso em francês. Eu vou perguntar, por que você quer falar francês? Essa pergunta é assim: pourquoi vous voulez parler français? Pourquoi vous voulez parler français? Então, esse pourquoi é o porquê. Vous é você, voulez é o verbo querer, você quer, parler é o falar e francês é français, français. Pourquoi vous voulez parler français? E aí vocês já vão me responder. Olha, eu vou dar algumas opções e você vai escolher a sua opção. A resposta é: porque eu amo, parce que j'aime, parce que j'aime. Então, esse porquê de resposta é parce que j'aime, eu amo, la culture, a cultura, la littérature, a literatura, le cinéma. Eu repito, la culture, la littérature, le cinéma. Será que esses são alguns dos motivos que trouxeram você aqui para aprender francês? Temos mais opções. Eu gosto das músicas, Lígia. J'aime les chansons, les chansons. Eu gosto da gastronomia francesa. La gastronomie, gastronomie. E quem gosta de viajar, assim como eu? J'aime voyager, j'aime voyager. Então, voyager é o verbo viajar.
Bem, você vai escolher o seu motivo e vai me contar aqui nos comentários. E você também pode anotar no seu material de hoje. Olha lá, J'aime les chansons, a Raíza. Vou para Paris em 15 dias. Uau, dá tempo de você aprender muita coisa comigo. J'aime voyager, a Carol falou. Muita gente. J'aime étudier. Tem gente que gosta de estudar a língua mesmo. Ó. J'aime voyager. Adoraria conhecer a França. Viajar. Les chansons. E a gente está preparando algo legal com música ao vivo aqui durante o intensivão, hein? Vamos ver se vai rolar. Vou cantar ao vivo. Bom, e por que eu fiz essa pergunta para vocês, né? Pourquoi vous voulez parler français? O motivo de vocês é a coisa mais importante. É esse motivo que vai fazer com que vocês se mantenham motivados durante todo o processo de aprendizado. A gente não aprende uma língua de um dia para o outro. A gente vai passar por uma jornada. E às vezes a gente cansa, acontece imprevisto, a gente quer desistir. Então esse seu motivo, você precisa se lembrar sempre dele. É ele que vai te manter motivado até o final, tá? Então guardem, coloquem na geladeira de vocês. Pourquoi voulez-vous parler français? Parce que j'aime voyager, j'aime la culture, j'aime la littérature e etc. Tá? Já guardaram o motivo de vocês aí? Agora atenção! Para vocês aprenderem um novo idioma, vocês não podem, porque se você fizer isso, você não vai aprender francês. Então anote aí. Você não aprende francês se você estudar apenas uma vez por semana. Não funciona. A gente tem que criar um ritmo, uma rotina, ter contato mais frequente. Você não aprende francês se você ficar preso somente à teoria e à gramática. Tem gente que adora pegar um livro, um caderno, ficar só estudando ali. Não funciona. A gente tem que ter um contato diversificado e eu vou mostrar na aula 3, na aula de amanhã já, como que a gente pode diversificar o nosso contato com a língua. E não funciona se você se preocupar em ser perfeito. Sabe aquela pessoa que fala, eu tenho medo de errar, que vergonha, eu não falo porque, se eu errar, o que vão pensar de mim? Você é essa pessoa? Se você não fala porque você tem medo de errar, você não vai aprender francês. Então, tirem isso tudo da vida de vocês. Se você quer falar, você não aprende se estudar uma vez por semana, se ficar só preso à teoria e se você querer ser perfeito, tá? Então, bora lá, tira tudo isso e vem comigo. Mas como que a gente aprende? Primeiro, antes de tudo, e isso é muito importante, a gente precisa se conhecer. Que tipo de pessoa você é? Tira tudo isso aqui, deixa assim, isso. Primeira coisa, antes de tudo, é importante a gente se conhecer. Aqui não é um programa de autoajuda não, viu, gente? Mas a gente vai ser ajudado. Quando a gente se conhece, a gente consegue focar em atividades que vão fazer com que a gente aprenda melhor e de uma maneira mais eficiente. Então, existem 4 tipos de pessoas. 4 tipos. Eu quero saber qual tipo de pessoa você é. Existem as pessoas que são visuais, aquela que precisa ver para crer, adora um material colorido, assim como o nosso, adora as coisas organizadas, aquela que tem uma caneta de todas as cores, sabe? É essa pessoa. Existem as pessoas que são auditivas, que gostam de ouvir música para aprender, adoram ouvir um podcast, assistem ao filme e ficam ali ouvindo, prestando atenção nos sons e na pronúncia. Existem as pessoas leitoras,
que sempre tem um livrinho de cabeceira, que busca notícias na internet. E temos as pessoas sinestésicas, aquelas que precisam colocar a mão na massa. Se você está aí com um lápis, uma caneta na mão, anotando tudo o que eu estou falando, você é uma pessoa sinestésica. Eu também era, eu fazia cadernos de conjugação de verbo. Eu sou muito visual, então meu material é muito colorido. Enfim, o que tudo isso tem a ver? Se você se identifica como uma dessas pessoas, e pode ser mais de uma, tá? Eu sou muito visual e sinestésica. Eu desenvolvi a parte auditiva depois. Se a gente se conhece, a gente sabe buscar exercícios e atividades que vão nos ajudar a memorizar e aprender. Faz sentido isso para vocês? Então, se eu gosto muito de música, eu vou buscar mais músicas para aprender. Se eu gosto de anotar, eu vou fazer todos os exercícios escritos. E eu, Lígia, eu desenvolvi o método FCL pensando exatamente em todos os tipos de pessoas. Então, no meu método, tem atividades aqui para todos vocês. Por quê? O método FCL trabalha as 4 habilidades do idioma. Então, em todas as aulas, inclusive na aula de hoje, vocês vão aprender a ler, porque tem no material tudo escrito, tudo que eu ensino para vocês está lá. Vocês vão aprender a escrever, porque em todas as aulas do meu método tem exercícios escritos para vocês fazerem no final. Vocês vão aprender a entender. Aliás, na aula de hoje eu já vou dar várias dicas de fonética. E além disso, toda aula minha tem um material em áudio que acompanha. Então, você ouve tudo, acompanha na leitura e você vai ver como eu trabalho o falar. Como que eu treino os meus alunos para falarem, conversarem sem medo, tá? Então, o método FCL é para os 4 tipos de pessoas. O método FCL desenvolve as 4 habilidades do idioma. E tudo isso só é muito eficiente porque eu trabalho os 4 pilares da conversação. Os 4 pilares fundamentais de um idioma. E quais são eles? A gente aprende vocabulário, é um pilar. A gente só consegue falar se a gente conhece as palavras. A gente aprende a estrutura de base. Essa é o que a gente chama de gramática. Então, a gente aprende o que é um sujeito, como a gente usa os verbos, como monta uma frase em francês. A gente aprende a pronúncia. Então, a gente vai ler, a gente vai saber como fala aquelas palavras e a gente vai montar as nossas frases. E o 4º pilar, e muito importante, é a contextualização de tudo. Não adianta eu aprender palavras soltas. Não adianta eu decorar uma frase. Eu preciso contextualizar, trazer para uma situação real da vida e aplicar tudo isso que foi ensinado. Então, gente, eu vou falar para você que está aí. Se você quer falar francês, pega aqui na minha mão. Você vai comigo e nós vamos aplicar a nossa fórmula, o 4x4x4. A gente vai falar muito dessa fórmula essa semana. Para os 4 tipos de pessoas, as 4 habilidades do idioma e os 4 pilares da conversação. Quer falar francês? Pisa onde eu piso. Faz sentido tudo isso? O pessoal tá aqui, eu sou sinestésica, eu sou auditiva, eu sou sinestésica, enfim. Quem aí achou que faz sentido tudo isso, está decidido, está comprometido em falar francês? Quero saber, porque agora a gente vai aplicar tudo isso que eu falei na prática. Eu falei que hoje a gente ia aplicar os 4 pilares na prática e a gente já vai fazer isso na nossa aula de francês. Uhul! Sim, Solange! Eu fiz uma enquete para ver, né, os tipos de pessoas. Visuais deu primeiro, mas pouca diferença entre as restantes, sabe? A
leitores. Os outros ficaram muito... Olha lá, a gente fez uma enquete, visual está em primeiro lugar. Então, os visuais de plantão aqui vão adorar. Vocês já estão vendo o material do Francesco Alija. Ele é todo colorido, todo organizado. Não só o material do intensivão, mas o material do curso completo também, com os nossos livros. A gente vai falar muito disso durante a semana. Então, a gente desenvolve as 4 habilidades e elas são para vocês todos, os 4 tipos de pessoas, hein? Bom, agora a gente vai até fazer um alongamento assim, ó. Pode alongar aí comigo, hein? Pra gente se preparar para falar francês a partir de agora. Nossa Senhora! Quem aí está gostando da aula até agora? Quem aí já deixou o like? Temos like? Vixe! Vocês estão devendo like para mim nessa live. Quero todo mundo colocando o dedinho aí. Coloquem o dedo, deixem um like de vocês e vocês podem compartilhar também, convidar mais pessoas para participarem do intensivão. Embaixo do vídeo tem um botão compartilhar. Lá você encontra o link da aula e você pode encaminhar para todo mundo que você conhece. Bom, quero ver se vocês estão gostando ou amando muito, hein? Respondam a enquete aí. Agora, bora lá. A gente vai começar. Para quem quer falar francês, a gente vai aprender a língua, mas é muito importante também a gente entender como se comportar à la française, né? Então, quando a gente entende o jeito dos franceses, eles são mais formais em algumas situações. Quando a gente entende o jeito que eles funcionam, a gente não volta da França falando assim: ai, os franceses são grossos. Ai, os franceses não sei o quê. Quem aí já ouviu alguém falar isso? Aposto que todo mundo, né? Então, a gente precisa entender. É uma cultura diferente, os hábitos são outros. E olha, já ficam sabendo aqui, os franceses são mais formais do que a gente. Então, tem algumas regrinhas básicas de boas maneiras que eu adoraria se todo mundo no Brasil usasse também. Então, bora lá. Les bonnes manières. Les bonnes manières são as boas maneiras em francês, tá bom? Quando a gente começa uma conversa com qualquer pessoa lá na França, a gente não começa falando já. A gente primeiro tem que cumprimentar com um bom dia ou boa noite. Regra básica. Então, bom dia é bonjour. Bonjour. Se for para um homem é bonjour, monsieur. E se for para mulher é bonjour, madame. Bonjour, madame. E se for à noite, a gente vai usar o bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ah, Lígia, mas a gente cumprimenta também no Brasil. Quem aí não chega numa padaria e já fala assim, 2 pãozinhos, 2 pãezinhos, direto. Lá, se você já sai pedindo, eles ficam bravos, aí eles vão ser grossos, entendeu? Então, antes é bonjour, madame, bonjour, monsieur, bonsoir, monsieur, bonsoir, madame. Então, cumprimente antes de qualquer coisa. E olha que legal, eu já vou dando dicas para vocês da fonética francesa, dos sons, porque em francês acontece isso. A gente escreve de um jeito e fala de outro. Então, sempre que vocês encontrarem O com U juntos, o som vai ser de U, não de OU, vai ser U. Então, é bonjour, 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 som de U mesmo. E aqui a gente vai criar uma tabelinha de cores. Olha a pessoa visual aqui, gente. Então, até num texto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, sempre que tiver O com U, vai estar com esse tom de azul. E aí vocês conseguem também criar um jeito de estudar, e eu acho que isso ajuda bastante na memorização. Então, bonjour, O com U, sempre som de U. Vamos agora para o 2. Ao pedir um favor para qualquer pessoa, né? Pedir alguma coisa, nunca se esqueça das expressões de politesse.
as expressões de educação em francês. Então, começamos com por favor. É s'il vous plaît. S'il vous plaît. Olha o O com U aí, né? Vous. S'il vous plaît. Vai pedir licença para alguém antes de falar alguma coisa. Excusez. Excusez-moi. Excusez-moi. Olha lá, dica de outro som. E com Z. A gente nunca fala o som do Z, é som de E fechado. Excusez. Excusez-moi. Pardon é usado também para pedir licença ou perdão mesmo. Pardon, pardon. Já vão se acostumando com o R em francês, que sempre é raspadinho aqui na garganta. Pardon, pardon. E desculpe, sinto muito. Désolé, désolé. Então, E com acento agudo aí, que em português a gente leria é, em francês é o contrário, é o som fechado. E, désolé, désolé. Désolé, messieurs. Désolé, madame. Então, outra dica de pronúncia aí. E com Z, ou E com acento agudo, que está em vermelho, a gente fala E. E, som fechado. S'il vous plaît, excusez-moi, pardon, désolé. Lígia, por que tem esse parêntese e outro E? Se eu sou uma mulher e falo desculpe para alguém, se eu fosse escrever isso, eu tenho que colocar esse E a mais, que marca o feminino, tá? Então, por isso que tem entre parênteses, então só para as mulheres. Então, désolé, a gente não aumenta o som do E, désolé, não. O som é o mesmo, désolé, mas na escrita acrescenta-se o E de feminino. Combinado? Bom, número 3. Se você não conhece a pessoa com a qual você está conversando, você vai preferir esse pronome, vous, ao invés do tu. Vous, ao invés do tu. Por quê? Esse vous, ele é mais respeitoso. Então, você usa para as pessoas mais velhas, pessoas de autoridade maior que você ou com pessoas que você não conhece para mostrar o respeito. E aí os verbos acompanham, vem sempre na conjugação do vous. O tu é mais informal entre os amigos, entre os jovens e parentes, tá bom? Atenção à pronúncia. Vous, tu. Todo mundo aí fazendo biquinho comigo, hein? Porque a letra U é o que causa o som do biquinho em francês. Então, não falamos tu, falamos tu, tu. É um U com I, tu. Bem, bonjour, messieurs. Vous parlez français? Olha lá, então eu não conheço a pessoa, eu vou usar o vous. Bonjour, messieurs. Vous parlez français? Então, o senhor fala francês? Outra dica de pronúncia aí. A com I, a gente não fala AI, a gente fala é. Então, francês é français, français. E vocês estão observando que o S no final não é pronunciado? Vous, français, a gente não fala o S final. Existem exceções, mas a regra geral é que a gente não pronuncia o S final das palavras, tá bom? Então, bonjour, messieurs. Vous parlez français? O senhor fala francês? Bom, número 4. Seja gentil e sempre agradeça em francês. Então, alguém fez algo por você, né? Você vai agradecer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, madame. Ah, Lígia, posso falar só merci? Pode. Merci é obrigado ou obrigada. E beaucoup é o muito. Outra dica de pronúncia aí. Esse EAU, gente, escreve um monte de vogal
e fala só o. É isso mesmo. E-A-U, ou. A-U, o som é de o em francês. Então, ó, tá tudo anotadinho aí, hein? No material de vocês também tem todas essas observações. E eu dividi tudo por cores, para facilitar a nossa vida aqui. Então, é beaucoup, beaucoup. A gente já viu que O com U é som de U. Então, aqui acontece isso. Merci beaucoup. E se alguém falar merci beaucoup para você, o que você responde? De nada. Em francês também. De rien. De rien. De rien. Ou, não há de quê. Je vous en prie. Je vous en prie. Lígia, você falou que não falava o S, agora você falou. Porque tem uma vogal na frente, aí a gente junta o S com a vogal. Então, é je vous en prie. Je vous en prie. Eu sei que é complicadinho, mas a gente pode escolher o de rien, tá tudo valendo. Então, merci beaucoup, de rien, de rien. Tem gente aqui sofrendo com o R. A gente vai aqui, pode tirar tudo. É o seguinte, vamos fazer um combinado? Lígia, acho francês difícil porque eu não sei pronunciar o R. Para, gente. Francês é muito mais do que uma letra R. O R do francês... Hã? É só uma letra, o R. A pronúncia é daqui da garganta. Ai, Lígia, mas eu não consigo. Consegue. Você não fala rato, reto, restaurante? É esse R. A gente tem esse R no nosso vocabulário, não é? Agora pega a palavra prato e usa o R do rato. Como que fica? Prato. Voilà, é esse o R do francês. Então, o R do francês nunca é da ponta da língua, tá? Ele sempre vem atrás. Então, pega rato, prato, rato, prato. Bonjour, merci. Então, é sempre raspadinho. Você vai conseguir na primeira vez? Não. Mas o que a gente consegue fazendo pela primeira vez? Nada, gente. A gente tem um tempo. A gente vai treinar, né? A gente não quer ganhar um campeonato jogando uma única vez. Não. Então, tenham paciência, sem sofrência. Tá bom? Então, não vamos deixar um R atrapalhar a nossa vida. Aliás, os americanos falando francês, porque eles não têm esse R que a gente já tem. Eles tudo é o A gente já tem, né? A gente já teve uma sorte aí no universo. Quando os americanos falam francês, é muito engraçado, porque eles mantêm o R deles. E a comunicação existe. Então, se as pessoas entendem o que você está falando, já está valendo. Tá bom? E sotaque nós temos e tá tudo bem. Aliás, é muito bom a gente ter sotaque e manter a nossa característica, a nossa personalidade quando falamos um outro idioma. D'accord? Eu falo muito d'accord, seria tá de acordo, tudo bem? D'accord? Bom, número 5, e depois a gente já vai aprender a se apresentar em francês, hein? No final de uma conversa, no final de uma refeição, tá indo embora? Despeça-se em francês. Então, tchau é au revoir. Raspa a garganta. Eu sei que vai arder. Arde, porque a gente não tá acostumado a fazer tantos R's assim. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Outra dica de pronúncia. O com I sempre vai ter o som de uá e não o som de oi. Vai ser uá. Au revoir. A gente já viu o bonsoir. Também é O com I. Para se despedir, eu posso falar assim, tchau, tenha um bom dia, fica com Deus. A gente fala assim em português. Em francês temos bonne journée.
Bonne journée. E tem uma boa noite. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Tá? Então, são maneiras para a gente se despedir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne soirée. E os franceses falam bem cantadinho, assim. É muito fofo. Você sai do restaurante, bonne journée, bonne soirée. E aí você já entra no à la française. Tá bom? Estão curtindo? Estão aprendendo? Ótima dica, a Ana Feliciano disse. Que bom. Bom, mas aqui a gente não está se despedindo ainda. Eu vou ensinar vocês como se apresentar em francês. Vocês já vão falar de vocês hoje. E a gente vai lembrando todas essas dicas de pronúncia que eu dei, tá? Para vocês irem memorizando, vendo na prática como isso tudo funciona. Então, comment se présenter en français? Comment se présenter en français? Muitos R's aqui, hein, gente? Mas a gente não vai deixar o R dominar a gente, não. Nós somos muito maiores do que um R. Bom, então, como se apresentar? Comment se présenter? O E com esse acento é som fechado, então é présenter en français. A com I, som de E. Primeira coisa, e eu quero ver todos vocês me respondendo aqui nos comentários. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Je m'appelle Lígia Travensolo. Vous vous appelez comment, messieurs? Gustave. Et vous vous appelez comment, mademoiselle? Ah, Stéphanie, c'est français déjà. E eu falei mademoiselle, por quê? Ela não é uma madame, ela é très jeune, toda jovem aqui. Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur, não vem. Você quer que chama de mademoiselle? Ou de gazela? Garçom? Não. Tá? Então, vous vous appelez comment? É a pergunta. Como você se chama? Como o senhor, a senhora se chama? A gente está usando o vous, então é um formal, educado. E olha lá, vocês estão me respondendo. Ai, passou muito rápido. Milene, Kizamira, Paula, Elisângela, Maria Teovina, Edmari, Elaine, Débora, Rosângela, Michele, Jonair, Andréia, Simone, Salete, Antônia, Raquel. Oh là là, oh là 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 là, c'est très rapide, très vite. Muito bem. Flávia, Lete, Maria, Renan, Isabel, Guilherme, que é Guilherme. Super. Então, como você se chama? Ouviu essa frase? Vous vous appelez comment? Pode ser o contrário. Comment vous vous appelez? Comment vous appelez-vous? Então, tem várias maneiras da gente fazer a mesma pergunta. E a resposta é bonita. Je m'appelle. Eu me chamo. Je m'appelle Lígia Travensolo. E aí eu venho para outra pergunta, que se você está viajando, eles vão sentir o seu sotaque e vão te perguntar. Quelle est votre nationalité? Nationalité. Quelle est votre nationalité? A resposta é eu sou. Je suis. Je suis. É bem fechadinho assim mesmo. Chique. Je suis. Je suis. Je suis brésilien. Os homens. Je suis brésilienne. As mulheres. Brésilien. Brésilienne. Olha o E com acento, é o som fechado. Je suis portugais.
portuguesa. A com I som de E. Português. Português, portuguesa. Para os portugueses. Ah, je suis français. Je suis française. Então, francês e francesa. Então, temos masculino e feminino aí, hein? Para todo mundo. Brésilien, brésilienne. Português, portuguesa. Français, française. Je suis brésilienne. A Eliana respondeu. Douglas, je suis brésilien. Muito bem. Simone, Henrique, Alda. Aí, o pessoal tá treinando, hein? Que orgulho. Luiz Gonzaga tá aqui na nossa live. Nossa Senhora. Aí, Vera Cioli, je suis française. Mas eu sei que vous êtes brésilienne. Tá? Então, vamos repetir mais uma vez. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilien, brésilienne. Je suis portugais, portugaise. Je suis français, française. Outra pergunta. Quelle langue parlez-vous? Que isso? Lá. Que língua você fala? Quelle langue parlez-vous? Aqui entra o verbo falar. Parler, parler. Eu falo. Je parle, je parle. Je parle português. Eu falo português. Olha lá, é igual à nacionalidade, né? Português, português. Je parle anglais, anglais. A com I é som de E, a gente já sabe disso. E o S final não é pronunciado. Je parle français, français. Português, anglais, français. E aí? Quelle langue parlez-vous? Respondam aí nos comentários também. Quem aí já fala francês, hein? Todo mundo? Pode escrever aí. Je parle français. Vocês já deram o primeiro passo para aprender esse idioma lindíssimo. Outra pergunta, porque eu sou curiosa. Quero saber. Quel est votre état civil? État civil é estado civil. Então, qual é o seu estado civil? Qual é o seu tico-tico no fubá? Tá fazendo barulho aqui. Aí vocês vão responder, eu sou solteiro, sou guerreiro. Tananana, quero mais o quê? Então, sou solteiro ou solteira. Em francês é célibataire. Célibataire. Je suis célibataire. Sou casado e casada. Je suis marié, marié. Olha lá, tem um ezinho a mais, mas a gente não fala marié, não. Então, je suis marié. Mas as mulheres colocam um ezinho a mais para marcar o feminino. Je suis divorcé, divorcé. A pronúncia é igual, mas temos masculino e feminino na parte escrita. Viúvos aí. Je suis veuf e je suis veuve. Então, é som de F e de V mesmo. Je suis veuf, je suis veuve. E quem não se classifica por aí, fala assim, eu tenho um namorado, tenho uma namorada. Aí a gente vai usar o verbo ter. Avoir é o verbo ter. Eu tenho, j'ai un copain. Eu tenho um companheiro, eu tenho um namorado. J'ai un copain. E a namorada é copine. J'ai une copine. Então, un é um, une é uma.
Ah, Lígia, mas eu tenho 3. Tá errado. Sossega o pito aí, hein? É um só. J'ai un copain, j'ai une copine. Por isso que eu não ensinei os números. Porque 2 tudo bem. Não, também não. Eu não ensinei o número 2. É só um. Hein, gente? Sossega o pito. Então, j'ai un copain, j'ai une copine qui s'appelle... E aí você pode falar o nome desse copain e copine aí. Que se chama... Tá? Então, rapidinho aqui. Quel est votre état civil? Je suis célibataire. Je suis mariée. Je suis divorcée. Je suis veuf. Je suis veuve. J'ai un copain. J'ai une copine. E mais uma pergunta. Agora eu quero saber de todos vocês, hein? De verdade. Onde vocês moram? Da onde vocês são? A pergunta é: vous habitez où? Esse où é onde? Vous habitez où? Où habitez-vous? Où vous habitez? Então eu posso trocar a ordem aí da pergunta, tá valendo. Vous habitez où? Você mora onde? Eu moro, j'habite. J'habite. Atenção à regrinha. Se eu for falar o nome da cidade, qualquer cidade do mundo, eu falo a. J'habite à Paris, a Rio de Janeiro, a Maceió, a Ribeirão Preto. Se eu for falar o país masculino, eu vou usar esse A com U, que é o som de O. J'habite au Brésil, au Canadá, au Portugal. Então, país masculino, o Canadá, o Portugal, o Japão, o. País feminino, un. Então, a França, a Suíça, a Bélgica, a mesma coisa. J'habite en Suisse, en France, en Belgique, en Angleterre, e aí por diante. E se o país for plural, como o caso de os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, eu vou usar esse AUX, mas a pronúncia é O também. Os États-Unis, porque junta com a vocal seguinte. Então, j'habite à Ribeirão Preto, au Brésil. J'habite à Paris, en France. J'habite à New York, aux États-Unis. E vous habitez où? Aonde vocês moram? E aí, se eu quero falar o estado, a gente pode falar no estado de. Dans l'état de São Paulo, dans l'état de Pernambuco, dans l'état de Rio de Janeiro. J'habite à São Paulo, Brésil, à Taubaté, a Santos, au Brasil, a Salvador. Olha aí de onde está o pessoal, gente. Do Brasil inteiro. A Palmas. E aí, qual é o lugar mais diferente, hein? Brasília, Maceió, Nice, na França. J'habite à Nice, en France, a Salvador, Bom Conselho, João Pessoa, ei, Brasilzão, Ituverava, tem em todos os estados aqui. Aonde? Ó, tem parente aí, hein? Aonde mais? Valinhos, Espírito Santo, Vitória. Ó, tem mais gente de Vitória. Minas Gerais está em peso aqui também. Araxá, Goiás, Natal, Manaus. Nossa, Francisco Ali já atinge todo mundo, meu Deus do céu. Que delícia. O pessoal do Ceará também tá aqui. Belém. Uhul. Bocaina.
que é o Caio de Bocaina. Très bien. Bom, aí, olha que legal, a gente já aprendeu a se apresentar em francês, eu já passei várias dicas de pronúncia. Lembra dos 4 pilares que eu disse? A gente tem que aprender vocabulário, a gente tem que aprender a pronúncia, a gente tem que aprender a estrutura de base, que é montar as frases, e a gente precisa contextualizar tudo o que aprendemos, senão fica tudo muito solto. Pensando nisso e aplicando tudo que eu passei para vocês hoje, eu vou trazer um desafio, vocês topam? Um desafio ao vivo aqui. O desafio é o seguinte, eu vou ler com vocês um diálogo completo em francês, de uma única vez, assim, tudo. E eu quero ver se vocês conseguem entender alguma coisa, se vocês conseguem observar as coisas que a gente aprendeu hoje de pronúncia, alguma regrinha gramatical e vocabulários. Vocês topam esse desafio? Sim! Oui, eu topo! Muito bem, Clara Schmidt. Aê, olha lá. Bora lá então para o nosso desafio. Eu vou colocar o diálogo. São 2 páginas, gente. Não é pouca coisa. Vocês já vão observar o quanto vocês aprenderam nessa meia hora que a gente está fazendo aula de francês efetivamente, né? É muita. Dá uma olhada. Eu vou rezar agora. Deus está aqui olhando para a gente, para vocês entenderem tudo isso. Então, presta atenção. Ó. Então, o diálogo é On se fait connaissance. Então, quer dizer, eu só vou falar o título agora, tá? De tradução. Depois eu venho com a tradução do texto. É se conhecendo. On se fait connaissance. São 2 pessoas que estão se conhecendo. Eu vou ler de uma única vez. Acompanhem comigo. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, merci. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Jean. Et vous? Moi, c'est Laura. Enchantée. Enchantée. Vous êtes française? Non. Je suis brésilienne. Super! Vous parlez bien français. Merci. Vous habitez où? J'habite en France, à Nice. Et vous? J'habite à São Paulo, mais je veux habiter à Paris. Très bien. Vous êtes marié? Oui, je suis mariée. Ma femme s'appelle Anna. Pourquoi vous voulez habiter en France, Laura? Parce que j'aime la culture et la langue française. Oui, c'est magnifique. Désolée. Mais je dois m'en aller. Au revoir et bonne journée. E aí? Esse é o nosso diálogo. E que diálogo, hein, gente? Olha aqui, um textão. Pode tirar da tela por enquanto. Um textão em francês na aula 1 do intensivão. Eu quero saber se vocês conseguiram entender alguma coisa, algumas palavras. Quero saber se vocês, sei lá, coloquem um percentual aí. Ah, entendi 50%, 100%. Ah, entendi algumas coisas. Lara Souza falou que entendeu tudo. Diogo também, alguém falando incrível. Que mais? Ai, vai acompanhando aí, hein? Entendi 95%. Maria Clara, entendi tudo. E aí, funcionou? Acho que sim, pessoal falando que sim. Você entende? Muita gente tá falando sim, né?
Sim, entendeu? Sim. Aí, o percentual tem 70, 80, 100, 95, 1,40. A gente vai ler o texto novamente. Tudo! Quase tudo. Entendi quase tudo. E aí, agora a minha pergunta é o seguinte: vocês que entenderam assim bastante coisa do texto, vocês já tinham estudado francês antes? Eu quero saber se aqui é a primeira aula de francês e se vocês tiveram essa compreensão. Me contem. Entendi! Ai, que delícia, gente! Não é tudo de bom? Olha, parabéns para vocês, viu? Então, vocês viram aqui a gente aplicando na prática o método 4, a nossa fórmula 4 por 4 por 4. Porque o método FCL é para todos os tipos de pessoas. A gente trabalha as 4 competências do idioma e nos nossos 4 pilares também. Vou voltar, pessoal, tem primeira vez aqui, muita gente de primeira vez. Que delícia! Vou voltar no texto, a gente vai ler mais uma vez e se lembrando das dicas de fonética. Aliás, lá no final do diálogo, vocês encontram a legenda de fonética. E tá todo coloridinho o texto de vocês, para vocês se lembrarem de como se pronuncia cada junção dessa. Então, vamos lá, mais uma vez. On se fait connaissance. Então, se conhecendo. Bonjour, comment allez-vous? A gente nem colocou essa frase na aula de hoje, mas vocês percebem que o contexto nos ajuda a entender muita coisa. Bonjour, comment allez-vous? Então, bom dia, como vai você? Bonjour, je vais bien, merci. Bom dia, eu vou bem, obrigada. Et vous? E você? Je vais bien aussi. Merci. Eu vou bem também. Então, esse aussi é também. Vous vous appelez comment? Como você se chama? Je m'appelle Jean. Et vous? Eu me chamo Jean. E você? Moi? C'est Laura. Enchantée. Eu sou Laura. Prazer, encantada. Olha como é bonitinho, né? Enchantée. Vous êtes française? Prazer. Você é francesa? Non, je suis brésilienne. Não, eu sou brasileira. Super! Vous parlez bien français. Nossa, que ótimo! Você fala bem francês. Merci. Vous habitez où? Obrigado. Obrigada, né? Você mora onde? J'habite en France, à Nice. Et vous? Eu moro na França, na cidade de Nice. Olha lá, então, a para cidade, en, país feminino. Et vous? E você? J'habite à São Paulo, mais je veux habiter à Paris. Eu moro em São Paulo, mas eu quero morar em Paris. Très bien. Vous êtes marié? Muito bem. Você é casado? Oui, je suis marié. Sim, eu sou casado. Ma femme s'appelle Anna. A minha esposa, minha mulher, se chama Ana. Pourquoi voulez-vous, ou vous voulez, eu posso falar das duas maneiras. Pourquoi vous voulez habiter en France, Laura? Por que você quer morar na França, Laura? Parce que j'aime la culture et la langue française. Porque eu amo a cultura e a língua francesa. Oui, c'est magnifique. Sim, é maravilhoso. Désolé, mais je dois m'en aller.
Desculpe, mas eu preciso ir embora. Au revoir e bonne journée. Tchau e tenha um bom dia. Au revoir, enchanté. Tchau e prazer em conhecer. E aí embaixo tem toda a nossa tabelinha de cores aí para pronúncia, para vocês se lembrarem na hora de fazer a leitura. Aliás, toda a aula do Francês com a Lígia, do método FCL, tem um material escrito que acompanha e junto tem um material em áudio, que é para a gente treinar todas as habilidades. E no final de cada aula, tem sempre os exercícios escritos também, mais uma vez, para os sinestésicos de plantão. Então, vocês vão encontrar os exercícios aqui. En pratique. Pratiquemos. Tá? Então, gente, aqui no Francês com a Lígia, vocês aprendem francês de maneira leve, eficiente. É só seguir o passo a passo que eu estou compartilhando com vocês. Hoje, a gente aprendeu que a gente precisa se conhecer. Existem 4 tipos de pessoas. A gente precisa aplicar aqui as 4 habilidades do idioma: ler, entender, escrever e falar. E também os nossos pilares, né? Vocabulário, pronúncia, estrutura e contextualização. A gente fez tudo isso na prática e todas as aulas do Francês com a Lígia são assim. E vocês que estão aqui, estão comprometidos em falar francês, vocês são desafiados o tempo todo. Na tarefinha, vocês vão encontrar esse desafio, que é para vocês se apresentarem. Então, je m'appelle Lígia Travensolo, je suis brésilienne, je suis mariée, j'habite à Ribeirão Preto, au Brésil, et je veux parler français parce que j'aime la culture française. Então, vocês vão fazer esse desafio na tarefa, nos exercícios. E temos outro desafio, que é qual? O quiz da aula 1. Fazendo o quiz 1, amanhã vocês participarão do primeiro sorteio do Intensivão. Então, a gente premia as pessoas comprometidas e que fazem todos os quizzes. Para você abrir o quiz número 1, tem uma palavra secreta, não tem? Sim. Pode pular. Pode colocar. A palavra secreta que vai abrir o seu quiz número 1 é français. Então, todo mundo está aqui para aprender o quê? Francês. E francês em francês é français. Então, com essa palavra-chave, você vai lá no blog, eu vou mostrar aqui aonde vocês vão encontrar tudo e vão abrir o quiz número 1. Posso mostrar? Pode, porque eles ainda não receberam esse acesso. É o seguinte, nós estamos organizando todo o intensivão de francês para facilitar a vida de vocês. Então, nós criamos um site onde todas as aulas nossas vão ficar lá. O vídeo da aula 1 de hoje, junto desse vídeo, um material em PDF para vocês baixarem, imprimirem, fazerem os exercícios. Junto dele, o áudio, que eu leio todo o material e faço os exercícios, e também o quiz. Então, o link para vocês acessarem o portal está aí nos comentários, vocês vão pôr? Já colocamos. E está fixado também, tá? Esse é o link para vocês acessarem o site. Eu vou acessar o site? Pode acessar. Mas espera aí, aqui não coloquei nada de senha. O telefone do suporte, qual que é? Não. Mas você não quer mostrar o blog primeiro? Quero, e cadê a página do blog? Não, você quer continuar. No Slack. Eu vou mostrar para vocês agora a página do nosso site do Intensivão, para vocês não terem dúvidas e participarem de todos os desafios da semana. Nananã, internet, que maravilha. Aí. Mas não tá abrindo, ó. Intensivão.com.br/aula 1.
Intensivão de francês.com.br barra aula 01. Vamos lá. Aí, entrou. Então é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês agora o site do Intensivão. Então é intensivãodefrancês.com.br barra aula 01. E aí vocês vão entrar nesse site aqui. Olha que capricho. Para os visuais, né? Para quem quer tudo organizadinho. Pronto, Francês com a Lígia é assim. A nossa aula 1 vai ficar aqui nesse vídeo que a gente está fazendo agora. Vocês podem acessar os grupos de WhatsApp nesse botão verde. Fazer o quiz da aula, é só aula, depois eu corrigir aqui, tá? Aula. Fazer o quiz da aula é clicando nesse botão roxinho. Baixar material, é o nosso material em PDF. E aqui embaixo estão todos os áudios, tá? Então, vocês vão clicar, ouvir, eu leio o material todo. E depois tem os exercícios de écouter, são frases para vocês ouvirem e escreverem. Tá? E depois, aqui embaixo, vão acontecendo as aulas seguintes, olha. Então, vai ficar tudo aqui, tudo organizadinho para vocês. Então, fazer o quiz 1, vocês têm que clicar aqui. E vocês já vão ter que colocar a palavra-chave da aula 1, que é français. Então, vocês têm que digitar aqui français para abrir. Só que aí vocês vão ter que colocar o nome de vocês, o e-mail e o WhatsApp. E isso é importante, porque amanhã eu vou fazer um sorteio, só está concorrendo ao prêmio quem fizer o quiz e eu vou ligar para a pessoa sorteada. Então, coloca o telefone certinho aqui, hein? Senão você não ganha. E o que nós vamos sortear amanhã? Ah, eu que decido. Então é o seguinte, passei para todas as páginas aqui. Então, pode voltar para mim. Amanhã vai ter o sorteio. Durante a semana são sorteios. E lembra que no domingo vai ter o sorteio Master Mega Blaster, né? Amanhã eu vou sortear um kit da L'Occitane en Provence. Então, são produtos franceses de beleza e bem-estar. A gente monta um kit e presenteia uma pessoa com esse kit. E vai ter um outro sorteio. Um Pix. Tô animada! Então, eu vou sortear duas coisas. Um kit da L'Occitane e um Pix de R$100. E isso pode ir aumentando durante a semana. Pode ser assim? Pronto. E domingo a gente vai fazer aquele sorteio master, que é um curso completo do Francês com a Lígia, mais o kit de 4 livros do curso completo. Olha aqui, o kit existe, gente. Já está aqui nas minhas mãos. Os 4 livros do curso completo do Francês com a Lígia, mais um computador, um notebook Dell e um fone de ouvidos JBL. Então, se você quer participar desse super sorteio do domingo, você tem que participar de todos os quizzes da semana. O pessoal, para fazer o quiz, para concorrer amanhã, tem que estar presente na live. Sim, amanhã, para concorrer o prêmio, tem que estar ao vivo comigo. Eu vou ligar para a pessoa sorteada e aí vai ter uma palavrinha aí para a pessoa atender. Então, esteja na live comigo, esteja comprometido, porque aqui no Francês com a Lígia, a gente não só aprende francês, a gente realiza o sonho dos nossos alunos e a gente ainda presenteia os que estão comprometidos e que vão ficar com a gente até o final. O quê? A Aline já fez o quiz? Esse quiz é novo, hein, gente? Foi todo transformado aí. A senha para o quiz número 1 é français. Français. Então, digitem lá, français. Pode pôr mais uma vez na tela? Aí, essa é a senha para abrir o quiz de vocês. Escrevam certinho, hein? Senão não abre. Só quem presta atenção na aula consegue abrir o quiz.
Bom, essa é só a aula 1 do intensivão. Lembrando que vocês vão ficar comigo a semana toda, segunda, terça, quarta e quinta, e depois a gente vai pro domingo, e aí a gente vai ter algumas atividades para ser esse sábado aí, tá? Se você quer falar francês, pisa onde eu piso. Eu sei te ajudar nesse seu desafio. Bora? Mais algum recado? Pode tirar essa. Amanhã, assim, fazer o quiz e tá aqui presente. Não perder a aula. Então, amanhã é a nossa aula número 2, terça-feira, às 20 horas. Vocês podem, inclusive, ativar o lembrete dessa aula e estar comigo às 8 da noite. A Bianca perguntou assim, pode responder até quando? Pode responder até o horário da aula, tá? A hora que eu for fazer o sorteio, tem que estar com o quiz respondido já, senão não concorre ao prêmio. Então, amanhã eu quero assistir de novo essa aula ali, já quero fazer o quiz com mais calma. Tá tudo bem. Vocês podem responder ao quiz até o horário da aula de amanhã. E aí, gostaram? Essa foi a sua aula 1 do Intensivão de Francês, o maior e melhor evento de língua francesa online do Brasil. Se você tem um sonho, dê a ele a chance de se realizar. E essa frase em francês é: si vous avez un rêve, donnez-lui la chance de se réaliser. Então, se você tem esse sonho, pisa aonde eu piso. Encontro você comprometido amanhã às 8 da noite. Merci beaucoup, au revoir e bonne soirée. Au revoir.